conectados, sejam muito bem-vindos a mais um Conecta. Eu sou Mel Jones e hoje a gente tem uma convidada, uma nova apresentadora que vai dividir a mesa e as perguntas comigo. Seja muito bem-vinda, Fê. Muito obrigada, Mel. Muito obrigada pelo convite, mas é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a convidada de hoje, ela é interior designer dos famosos aqui dos Estados Unidos. Ela é uma prova de que é possível vencer nos Estados Unidos e se destacar, né? É possível. Muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Muito obrigada por fazer tempo na sua agenda super busy, super ocupada de famosos. Imagina, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês esse momento para a gente poder espalhar coisa boa pelo mundo. Legal. Me conta dos seus títulos aqui e no Brasil e um pouquinho resumido assim, o que te fez mudar para cá e como você chegou aonde você está, né? Se é possível resumir. Vamos tentar dar uma resumida. Eu sou Paula Ambrosi, interior design, tenho 40 anos, moro aqui nos Estados Unidos há 8 anos e tenho uma empresa no Brasil de arquitetura, engenharia, interior design há 17 anos e hoje eu atuo na minha profissão aqui. Sou formada, fiz interior design aqui, tenho um escritório em Norte Miami e apaixonada pela minha profissão. A minha decisão de vir para os Estados Unidos veio porque eu passei por um divórcio com o pai do meu filho. E na época a gente se divorciou e eu fiquei naquela, poxa, eu já gostava muito de Miami, porque eu já vinha para Miami há algum tempo. Com amigos, viagens, eu já tinha feito 2 apartamentos aqui, trabalhando no meu escritório do Rio para cá. E desde o dia que eu pisei aqui a primeira vez, eu falei, gente, eu sou apaixonada por esse lugar. O cheiro, a comida, as pessoas, não sei, a atmosfera de Miami me tocou. Desde o dia 1 que eu pisei aqui. E aí, quando eu me divorciei, eu peguei um dinheiro na mão. E eu falei, bom, aquela história, caso, compro uma bicicleta, compro um apartamento, fico aqui. Mudo pra Miami. Mudo pra Miami. Na época eu tinha um namorado e ele tinha algumas habilidades de marceneiro. E eu falei, bom, eu tava no melhor momento da minha carreira, porque eu tinha feito a casa da Anitta no Brasil. Então, a gente tava super em expansão naquele momento. E era o melhor momento de eu tentar me desligar um pouco da empresa no Brasil e me focar aqui. E o marceneiro era do Brasil? Sim, vamos pular essa fase, era do Brasil. Aí, você trouxe o marceneiro pra cá? Foi a pior coisa que eu fiz na vida, amor. Porque ele devia ter ficado lá de onde ele nunca devia ter saído, querida, que eu nem te conto. Isso daí a gente faz um podcast outra vez, porque a história é longa, mas o final é feliz. Tá, mas então uma dica pra quem tá assistindo a gente, não traga o marceneiro não do traga Brasil. Coração, não faça esta cagada. Aqui tem muito marceneiro. Muito brasileiro e marceneiro. Gente, eu amo, para palhaçada. Marceneiro é tudo na minha vida, porque, né? Meus projetos gente, têm que ter uma boa não marcenaria. Não traz o namorado e nem o marceneiro não, na verdade, do Brasil. assim, ó, porque vamos aqui pensar... tem namorado e tem marceneiro. Tem namorado, tem marceneiro também. Mas se eu não tivesse com ele namorando, talvez o meu marido, na época, não me daria o papel para trazer o meu filho. Então, hoje eu olho e tudo é Deus, né? Eu acho que Deus, ele vai colocando as coisas pra gente num determinado lugar e que a gente vai indo. A gente talvez não entendemos na hora, mas depois, quando você olha o jogo de cima, você fala, então não era pra ser realmente, né? Mas foi como eu falo pra todo mundo que quem quer vir pros Estados Unidos, entre pela porta da frente. Né? Porque tem várias maneiras. Sim. Aqui é um país de oportunidade. Sim. É o país que tem que ser correto. Então, o sonho é mais perto. Eu queria toda a minha família aqui, todos os meus amigos, porque a gente consegue conquistar mais coisas aqui, sim. É verdade. Claro que a gente tem o tio Sam, que a gente paga as taxas, mas aqui não tem o jeitinho, aqui não tem a maneira de driblar. Então, acaba que com isso, a gente conquista mais coisas, né? Sim. Porque se tem regras, é para ser cumpridas. Sim. Senão, para que a gente estaria aqui? Me fala qual que é a principal diferença que você sentiu entre os clientes do Brasil e os clientes aqui dos Estados Unidos. E acho que uma delas é esse jeitinho, né? Com certeza. Não, eu digo assim, hoje o meu público, ele é 80% americano, né? Eu digo americano, latinos e 20% brasileiro.
Os americanos, eles são super práticos, então eles são resolvidos, sabe? A gente, no começo, acha que é até um pouco grosseiro, mas não é grosseiro. Eles são práticos, então eles são, olha, eu não gosto do amarelo, eu amo vermelho e odeio madeira. Ponto. O brasileiro, pra ele te falar que ele não gosta do amarelo, ele te dá a volta no mundo e talvez ele nem vai te falar. Tá? Pra Ele não vai te ofender. deixar pra não te ofender. Ele vai deixar você fazer o projetinho, querida. Eu ouvi que o brasileiro e depois... ele é socialmente educado. Ele não consegue te falar. Eu acho Ele que quer te falar não, mas ele quer ser educado socialmente, assim. Então ele o não americano, consegue... ele não tem nem O pudor. que é muito legal, né? Eu Adoro, prefiro. eu também. Depois você se acostuma. É costume, porque no começo é um pancadão. No começo É. você toma, você fala, gente, que Nossa. mocinha grossa. Que horror, nem me levou na porta. Falou, vai embora, querida. Brasileiro vai lá na porta. Não, deixa que eu abra a porta. Quer um Não cafezinho? vai, é. Quer um pão de queijo? E aí, na hora que você vai embora, você entra dentro do carro, a gente fica É, lá dando cenando. tchau. O americano não, tipo, vai, tchau, Pá. fecha a porta. Isso mesmo. Valeu? É isso. E ela time is money, né? É. Preferível que seja assim. Com certeza, aqui nos Estados Unidos todo mundo não ganha dinheiro na hora, gente. Então é isso. É. Time, it's money. Então, uma das diferenças é, eles são mais diretos. Eles são mais diretos. Eles pedem desconto, como Não, brasileiro? Não pedem nenhum desconto. É o preço que você dá, eles não negociam. Mas você não acha... Isso eu acho um pouquinho mais difícil de lidar, porque assim, quando a pessoa te pede desconto, ela fala, olha, eu vi num lugar mais barato, pelo menos te dá a oportunidade de você... Sim, claro. Não, acontece do americano, por exemplo, se ele tem comparações de preço, ele bota na mesa. Mas o americano, ele não barganha. Entende? Ele não é igual. Nós, culturalmente, fomos crescidos com parcelas, descontos, boletos. Nós crescemos com os nossos pais fazendo um boleto, não? Uma parcela para ter um carro, para trocar. Então, essa é a nossa cultura. O americano não tem isso culturalmente. Ele não tem uma parcela de cartão de crédito, por exemplo. Mas ele fala pra você, olha, eu tô vendo um projeto, uma outra Ele pessoa... fala na hora, ele dá o nome da pessoa. Eu tô cotando com você, com a fulana e com a ciclana. Vamos ver se você pega. Ponto. Toma na cara. E aí você já E aí fica te dá a tipo, opção. uau. Mas Entendeu? pelo menos te dá a opção de você participar. Sim, ali. sim. E é como eu falei, a gente ganha na hora, né? Então, uma tabela da minha categoria, vamos dizer assim, de interior design, é mais ou menos uma linha, né, de preço por square feet ou por serviço. Então, não tem pra onde você fugir muito. Claro que tem a mais barata, como também tem a mais cara. Então, como tudo, né? O carro tem o Corolla e tem a Ferrari. Sim, então seria pontuando, que eles são mais diretos, 2, que eles não barganham como os brasileiros. Não. Tem mais alguma coisa que você gostaria, assim, que você... Eu acho que basicamente no mix entre nós e os americanos, acho que é isso. Eu acho que é mais essa situação do brasileiro que ele tenta fazer ainda uma parcela, entendeu? E ainda dentro disso, assim, o mercado, você tem ainda o escritório lá no Brasil e tem uma equipe aqui. Tem. Qual que é a diferença para lidar com essas duas equipes? Porque o que eu sinto aqui, que como é a lei de oferta e demanda, né? Quando você tem muito trabalho e pouco funcionário, fica difícil você conseguir contratar alguém que, né, ainda mais na área que você trabalha, que você tem que contratar um pedreiro, né? Aqui, na verdade, eu, que sou interior designer, eu não faço construção. Então, eu posso fazer uma manager construction, que é para ver se a planta do general contractor está batendo com as minhas medidas, está batendo com a elétrica, onde vai ter uma luminária. Mas você tem que contratar? Você tem que contratar. Eu só faço o projeto. Eu faço o projeto, eu crio o briefing, eu faço o projeto em 3D e aí eu entrego para o cliente. Aí o cliente ele tem 2 opções. Ou ele faz toda a execução sozinho, ou ele contrata a gente para executar para ele. E como que qual que é a diferença de contratação aqui e no Brasil? Porque no Brasil não tem tanta opção de trabalho, então você consegue meio que, né? Na verdade, no Brasil tem os mestres de obra, né? Tem os engenheiros que acabam fazendo as obras. Nós lá somos associados a 2 empresas de construção que a gente indica para fazer a construção com aquelas empresas. E temos nossos fornecedores, como temos aqui também, marceneiro, vidraceiro. A gente vai formando um time de acordo com a necessidade. E qual que é a diferença de você fazer o projeto com a gente? As pessoas que trabalham pra gente vão entregar, porque eles têm demanda. Então, você que é uma cliente final, se você contratar um marceneiro, por exemplo, talvez ele vai falar para você que vai te entregar em 30 dias, ele vai te entregar em 90. Talvez ele nem vai te entregar. Então, quando você tem um profissional lidando
pra você na sua frente, é seguro, entendeu? É completamente seguro. Mas assim, a minha pergunta em relação ao lidar com o empregado no Brasil e aqui, qual é a diferença? Você que tem essas duas... A tecnologia, na verdade, é muito ao nosso favor, né? Então, a pandemia veio só para trazer isso pra gente ainda mais, florescer o Zoom, os programas que a gente tem que consegue entrar numa máquina na outra, que é o TeamView. Então, a gente faz reuniões semanais. Lá eu tenho 14 funcionários, aqui eu tenho 5. Então, todo mundo fresh, todo mundo arquiteto. Então, a gente tem uma sintonia bem aliada. Por exemplo, tem quase 1 ano que eu não vou pro Brasil. Nossa. Então, eu tenho gerente lá, eu tenho equipe de obra. E tudo isso é mantido via câmera, comunicação, WhatsApp. Tem dia que eu faço 14 projetos de uma vez só. Não. Com E 14 cabeças. Hoje, Desculpa, pode falar. hoje eu, Paula, não faço mais o programinha do computador, porque eu não preciso mais, eu tenho uma equipe. Então, eu manager cada um. Então, por isso que eu falo, tem dia que eu faço 14 projetos diferentes, porque os 14 me chamam em um dia, não, e agora? E aqui. WhatsApp, hello, graças a Deus tenho ele. E você, como você tem 2 equipes, né? Sim. Em países diferentes. Quando você veio pra cá, qual foi o erro que você cometeu, assim, que você fez do mesmo jeito que o Brasil? Teve alguma coisa que não casou aqui nos Estados Unidos? Eu me arrependo de uma coisa. Quando eu vim gastando muito dinheiro no começo. Todo Então, mundo, assim, né? Ela tem um eu vídeo no canal dela que fala isso. Gente, porque eu quis manter o padrão que eu tinha lá, entendeu? Exato. Porque eu falei, poxa, já tô abrindo mão de tanta coisa, tô me mudando com 4 malinhas, né? Eu não posso morar no muquifa, eu não posso dirigir uma lata velha, sendo que eu dirigi um baita carro, eu morava numa puta casa. Então, eu acho que o meu maior erro foi esse. No primeiro ano, eu peguei uma parcela de $1.000 de um carro, eu pagava um aluguel super caro, num puta endereço. Então, hoje, a minha dica é, vem com calma, entendeu? Procura um bom advogado, vê como é que você vai... Gasta com advogado em vez de Gasta gastar com advogado, porque historinha, ideia pra contar, todos os amiguinhos têm coração. Entendeu? Cada um vai ter uma historinha diferente. Mas se você pegar um bom advogado e se dedicar, escutar o que o advogado tem para fazer, seguir o que ele está fazendo, então vamos pesquisar o nome do advogado, ver se tem alguém que, né, passou pelaquela história, que conseguiu, porque em Miami estão os melhores estelionatários do mundo. Sim. Na Entendeu? Flórida. Então, assim, gente... Eu quem diga. Né? Quem Fala diga, aí, eu caí- todo mundo tem uma história pra caí- contar, Eu né? tenho várias, infelizmente. Que pena, sinto muito por isso. Todo porque... brasileiro passou, porque a gente chega aqui e acha que aqui é perfeito, que não existe esse tipo de coisa. Não, e né? tem. E tem muito. Tem muito. Pô, como? Eu acho que o maior erro, pelo menos o meu foi, esse é o 5º país que eu moro. Uau. E o maior erro é que a gente chega aqui achando que aqui é o mundo perfeito. Que você não vai, que não tem o jeitinho, não tem o jeitinho brasileiro, é verdade, mas tem uns esqueminhas. Tem. Como em todo lugar do mundo, gente. Com Tem droga, certeza. tem bebida, tem roubo, tem assalto, tem estupro, tem tudo. É que a gente vem com essa pegada Mentalidade. mesmo, E né? aí que o tombo é maior, porque você falou, tô segura, tô nos Estados Isso Unidos. acontece aqui. Verdade. Me fala das diferenças culturais no mundo corporativo americano e no brasileiro, né? Aqui no americano. Por exemplo, uma coisa que eu notei, eu já tô fora do Brasil há muito tempo, mas o primeiro país que eu morava na Austrália, a gente fala pegando, a gente fala um pouco mais alto. Você teve algum problema com isso no início? Assim, eu outro dia contratei um pedreiro para ir lá em casa e o moço gritava. Ave Maria, gente. Isso é cubano? Era brasileiro. Brasileiro? Eu falava, moço. Fala baixo, Exato. né? Mas É verdade. Sabia que os brasileiros chegam falando alto? É. Por quê? Será que os gringos falam mais baixo e a gente vai se adaptando? Pode ser. eu acho que é uma das diferenças do meio corporativo aqui. Então, seria a gente... Eu acho que a né? gente chega já se sentindo em casa. Tipo, a gente quer... Mas eu não sei vocês, eu cheguei aqui sem falar inglês nenhum, gente. Zero. E isso foi uma das coisas, assim, que me matava, porque eu sou tagarela, queria vender o meu serviço, sentei em cada mesa com cada tubarão e eu não sabia vender, eu não sabia falar. Então é uma dica para quem tá assistindo a gente, É. faça inglês. Faça. Venha, Nossa, quando seu pai pagava aquela aula de inglês, quando a gente era adolescente, que a gente ia emburrada.
e não aproveitava? Eu cheguei falando bem, porque esse é o 5º país que eu moro, mas ainda assim, às vezes eu dou umas ratas, assim. Com certeza. Né, de o sotaque. Mas aí, gente, olha só, não é a nossa primeira língua. Se a gente se comunica, já tá ótimo, né? Vamos combinar, porque eles não falam português, desculpa. E como você eu não tenho vergonha. Nem eu. Também não. Eu tenho orgulho, porque eu falo falo 2 também. línguas. Eu 3 também. agora, 3 porque agora, porque a espanhol, gente né? manda um tiquito ali, né? A gente sempre põe Ah, informação. la vassourita. Põe o inhon no fim da palavra, gente. Ou que laíta, funciona. né? Que já vai. E, então, me conta, você falou da língua, como você ficou fluente? Porque em 6 anos é pouco tempo pra você 8 ficar. anos, eu tô 8, aqui. né? 8 anos. Na verdade, casando, né? Casei com um gringo. E isso aí, o meu ajuda. marido foi tudo na minha vida. Porque eu vim de estudante, mas na aulinha eu não aprendi. Entendeu? Confesso que Também eu, não. com dislexia, déficit de atenção, trabalhando pro Brasil, 1000 coisas acontecendo, eu não tava focada na aulinha, que foi um erro meu, sim. Mas assim, peguei algumas coisas gramáticas, algumas coisas básicas, sim. Mas eu consegui falar depois que eu comecei a namorar meu marido, porque eu não tinha chance, né, gente? Ou eu falava inglês ou eu não me comunicava. Eu me lembro até, inclusive, que a minha primeira briga foi eu com uma amiga. Então, eu brigava com ela. Ela traduzia. E ela brigava. E eu falava pra ela, você tem que fazer a entonação. Ela é entendeu? amiga mesmo, hein? Gente, ela é corajosa. Agora ela é minha ex-amiga, mas tudo bem. Foi minha melhor amiga por muitos anos. Mas acho que uma das dicas minhas pra quem tá aprendendo inglês agora, tenta brigar em inglês, pra você ver se você tá fluente. É a melhor sensação, Se não você sair mais de 2 ou 3 palavras na briga, você tá fluente. Você tá entendeu? ótimo. Outro dia eu fui abrir a janela, o negócio não saía, eu fiquei com raiva, gravei um vídeo. É melhor não sair às Eu vezes. preciso desabafar. É melhor não Quando sair. eu abri a janela, eu estava assim, tava pronta pra falar, aí o negócio travou. Mas é porque a gente pensa em português pra falar inglês, entendeu? E aí nervosa, nervosa, terrível. não vai, E me diz uma coisa, você acha que pra mulher é mais difícil se posicionar aqui? Eu acho que não. Eu acho que aqui é um país que é super aceito. A gente não tem isso. Tanto que a gente vê idosos trabalhando no Eu acho Publix, isso né? fantástico. No Brasil, 50 anos, ele vai falar pra você que você tá velha, querida, vai procurar sua aposentadoria. Aqui eu acho que é um país muito de inclusão. É verdade. Então, aqui o negro, o velho, a mulher, a barriguda, acho que todo mundo tem oportunidade. Concordo. E principalmente nós que somos faca na caveira, o brasileiro que vem pra cá disposto em ser correto, ganha muito dinheiro aqui. E trabalhar, né? E O pessoal trabalhar, acha que né? sa- Porque dá em trabalhar. árvore. Ganha muito dinheiro trabalhando, né, gente? Porque do céu não cai, só cai chuva, mas tem tio gente Sam que não acha manda que- grincar e nem dolinha. Tem gente que, aliás, essa é a função e a missão desse podcast. Gente, pra vocês que assistem esses youtubers que falam que você vai chegar e no outro dia você vai ter um trabalho, que você vai achar um PlayStation 4 no lixo, que o cliente vai te dar um iPhone. Gente, Ou que o grincar e a maleta de dólares estarão te esperando no aeroporto. isso não existe. Não existe. Você vai descer de Havaiana do avião, vai pisar no aeroporto já de Nike Air. Não, infelizmente não. Infelizmente, não. O que mais que eu queria te perguntar? É difícil pra você... a sua área, pelo menos no Brasil, a área de construção é mais masculina, né? Mais masculino. Você tem que dar ordem aqui pra... Dar ordem não, é falar com o pedreiro. Eu só dou ordem, na verdade, E né? como que é que eles... Eu dou ordem até no meu marido, coitado, que é contratista. Eu bosso em ele até em casa. E como que eles aceitam isso? Então, eu acho que eu acho que é tudo uma maneira de como você manda, né? Eu acho que uma das características que eu tenho malemolência. Então, eu consigo mandar, sim, porque eu mando, gente, 90%, 98% é homem, né? No mercado, assim, de construção. Então, eu mando bem, assim, eu acho, Mas malemolência, sabe? você diz assim, morde e assopra? Não diria morde a sopra. Primeiro que eu domino o que eu faço. Então, quando você domina o que você faz, é muito difícil de te derrubar. É verdade. Então, você tem que ter técnica e dominar. Então, quando você domina e você mostra pro outro que você tá sabendo o que você tá Postura, falando, né? as pessoas te respeitam. Concordo. Então, eu sou legal, eu sou uma pessoa sorridente, eu sou educada. Então, eu não sou carrasca, entendeu? Então, eu acho que tudo é a malemolência. E é um conjunto. Eu não vou chegar em lugar nenhum sozinha se eu não tiver eles. Então, eu preciso Concordo. de todo mundo. Então, eu preciso ser educada, eu preciso... Para eu receber, eu tenho que dar.
Mas eles... Porque no Brasil, eu sinto que é um pouquinho mais difícil você falar com esse Gente, eu pessoal. não tive problema, não. Eu vou te falar, eu tenho os meus pedreiros até hoje no Brasil. Eu tenho tirador de lixo, Bigode. Bigode, um beijo pra você que é meu fã. Fala comigo até hoje. Paula, cadê você? Vamos tirar os entulhos. Porque eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é tudo como que você fala com cada um. Como criança, com um velho, com qualquer pessoa. Eu acho que é a malemolência. Sabe o que eu notei? Eu não sei se... Eu notei, assim, que nós brasileiras, a gente... acho que a Fê aqui da mesa é a única que é casada com brasileiro. Mas no início, eu ia brigar com meu marido, e meu marido tem 2 metros de altura. Ai, eu Maria, tenho que medo. 1,5 metro. Já dá pra assustar só de olhar pra Não, ele. mas eu ia brigar com ele, e a gente é muito vocal, né? A gente é muito expressiva. A gente se mexe muito, né? Então, eu lembro que teve uma época... Eu tenho uma memória fotográfica dele, encostado, assim, da cama. Quieto, né? Que eu tava falando, eu não gostei que você fez isso. E Coitado deles. E a americana, elas são mais mandonas que a gente. Você não Elas concorda? são grossas. Só que elas não gritam. Não, elas não gritam, querida. Elas mandam muito mais do que a gente que fala, esperneia, grita. Só que elas sabem mandar. Eu queria aprender. Você já aprendeu isso ou você continua? Acho que a gente pode fazer uma class disso. Eu continuo fazendo tudo que eu faço com o meu marido, coitadinho. E eu tenho a mesma sensação. Tem hora que eu olho, ele tá assim, pra trás, falando calma, tranquila. Falando em marido e esposa, a gente tem um recado pras solteiras. Ai, Jesus amado, Maria Gente, José. a Paula tava contando pra gente que ela tem um cliente solteirão que tá fazendo o que ele tá reformando? Apartamento? É casa? Não, a gente tá fazendo a casa dele, na verdade, que ele comprou dos pais. E nós vamos demolir a casa e fazer uma casa nova. E é uma casa que a gente vai estar começando a construção com uma média de $7 milhões. E é uma casa na água, maravilhosa, baita projeto. Em gente, breve, você manda vai um e-mail mostrar. pra mim, tá? conectaimmigration@gmail, a gente aceita a comissão, tá? A gente passa o contato desse cliente dela. Passa. E me fala uma coisa, Paula, como é que você conseguiu, assim, se sobressair para pegar clientes tão importantes? Você acha que também é a malemolência? Você acha que... Não, eu acho que assim, ó, o networking, que é uma coisa que conta muito, né? Eu acho que eu conheci amigos em balada, em bar, em jantares. E eu sempre procurei, por exemplo, quando eu cheguei em Miami, eu podia malhar na LA, né? $30. Mas aonde eu fui malhar? Na Equinox. Porque o que eu queria? Um público A. Então, como é que eu ia ficar na LA se eu queria um público A? Como é que eu ia fazer um network? Ótima dica. Então, olha aí a dica. Eu acho que é onde você anda. Entendeu? Aonde você anda, quem são as pessoas que estão à sua volta. Eu acho que isso que conta. E o network, que leva você para a vida inteira, né? Então, você começou o seu network com amizades. Com amizades. Eu digo que, assim, ó, quando eu cheguei no Rio, eu sou paulista, né? Eu sou nascida em São Paulo, e aí meu marido, na época, foi transferido para o Rio. A gente foi começar a vida do zero no Rio. E, de novo, a mesma coisa. Eu fui numa academia fantástica do Rio. Lá eu contratei um personal, que era o personal... Eu nem sabia na época, mas meu papai do céu gosta de mim sempre. Era o personal do Boninho. E que daí do Boninho eu conheci um artista, e aí eu conheci um jogador de futebol, aí eu conheci um jogador da NBA. E aí eu fui indo e fui pegando ricos e famosos e fui subindo de degrau em degrau. Então a dica que eu tenho é, olhe em volta de você. Entendeu? Não adianta você querer mais sem você fazer mais. Sim. Então, é um investimento. Quando Ande você com quer quem alguma quer coisa. Com quem você quer ser, né? Exatamente. Ande com quem você quer ser. E Se também, inspire, né? se coloque também nos locais certos, né? Porque que nem você falou, e eu concordo, né? Você poderia fazer um membership, Né? uma matrícula na LA, É. mas você pensou lá na frente e fez uma academia melhor. Que nem, por exemplo, as mulheres quando estão solteiras. Eu vejo mulher, eu tenho um monte de amiga que sai. Eu falo, gente, pra quê? Não é melhor você sair uma vez na semana e, por exemplo, ir lá pra West Palm Beach, num restaurante bacana. Porque você vai ter um environment que você vai conseguir tirar alguma coisa dali. Não adianta você ficar sonhando com o príncipe que vai usar o sapato branco, que mora em West Palm Beach, e você vai pra Downtown Miami.
Aonde que ele aí vai não vir? encontra, depois De culpa paraquedas, Deus, ele não vai. É, aí, né? aí vai. Exatamente, aí vai culpar o coitadinho que tá lá em cima. Tava lá falando, mas gente, você Mas, também gente, não se você ajuda. também não se ajuda. Você quer que eu te ajude como, querida? Falando nisso, como que você conheceu seu marido? Ah, eu sou Tinderela. Tinderela. Eu casei no Tinder. Eu conheci ele no Tinder. E aí começamos, deu match, né? E começamos a falar e tal. E depois ele me enrola um mês falando comigo no telefone. Um mês. Eu tive que dar uma de brasileira louca. Falei, olha só, queridão, ou você vem aqui me conhecer hoje, era 30 de dezembro. Mas vocês não estavam na mesma cidade? A gente tava, mas eu morava em Norte Miami e ele morava na Brickell. Então, eu não falava inglês na época. Então, eu tava meio que aquela... Ai, será No que eu Google vou? Será que eu Translator. não Você tava no Ai, Google Translator? Tava, né, minha filha? Que aquilo lá salva vidas. Salva. Vidas. Total. E aí, a gente começou a conversar e tal. Eu falei, ó, você vem me conhecer, ou acabou sua chance. Ano que vem eu viro, apago o seu número e acabou. E ele foi. Ó, Aí isso ele é uma foi. dica boa, viu? Porque a gente vê bastante em grupos, assim, a mulherada caindo em golpe no Tinder também. Ah, é? Então, se você não se impõe, se você não marca, não conhece a pessoa... Não, e com certeza. E, ó, culturalmente, os americanos são mais lerdos do que São. nós brasileiros, né? Você vê Eu até... tive que roubar um beijo do Eu meu. também, eu que peguei, querida. Peguei ele no braço e falei, vem aqui, não vai sair daqui assim, não. Deixa eu ver se funciona ou não. A gente brinca até, tá funcionando. Olha Tá só. funcionando. Eu roubei no terceiro ou quarto date, eu falei, e bêbada ainda, porque eu não tinha, né, eu pareço, na relação homem-mulher, eu sou tímida. E eu tive que roubar um beijo. É, eu Fiquei também. bebadinha e falei, mas se eu não beijar, Agora não vai é ser. literalmente só o ano que vem. É, não, que você vê até mesmo embalada, né? No Brasil, por exemplo, você vai no lugar, os meninos pegam em você, pegam no cabelo, passa. Aqui, gente, eles não encostam em você. Que é Eles algo respeitam. cultural. É algo É cultural, porque tudo maravilhoso dá isso. Eu também nunca gostei disso, de ficar Também passando não, a mão. É algo a gente se inspirar, né? Tem várias coisas na cultura americana que a gente não gosta, mas uma das coisas que eu gosto, pelo menos, é esse respeito que eles têm. De não invadir o nosso espaço, né? É, isso é muito bom. Isso é uma cultura Interessante. que a gente aprende a falar baixo. É. Que a Né? gente tá aprendendo ainda aqui. A gente tá, mas a gente... Eu falo oi pra pessoa, eu vou abraçando, eu tô me segurando. também. Ai, aí você vê que a pessoa... É, e a pessoa dá uma travada. E depois desse Covid, então a pessoa não quer nem beijinho, Pois querida. é, eu preciso muito melhorar isso. E criança, que às vezes eu amo criança, eu chego, vou abraçando, beijando. É, aí é um perigo. agora eu tô começando a perguntar, Não eu pode, posso é. colocar a mão? Eu posso beijar? Me conta uma situação engraçada que você passou aqui por causa ou do inglês ou dessa cultura, né? Que é diferente, né? Então, ó, antes de eu mudar pra cá de vez, quando eu separei, eu comecei a namorar um rapaz daqui. E aí eu ficava indo e vindo. E uma das vezes que eu vir e voltei, eu ia ficar 50 dias. Aí ele falou o seguinte, em vez de a gente ficar alugando um carro, vamos comprar um carro pra você, e aí você fica com o carro, depois a gente vende e devolve o carro, tá bom? Tá bom. Aí fui, tá vendo, mal assessorada. Fui lá comprei um carro, na época, dirigindo o meu carro, de carro felizinha. Aí eu dei um totozinho num carro, numa mulher que tava na minha frente. E aqui, quando você bate o carro, vem trocentos polícia, né, gente? Vem, tipo, ambulância, fecha a ambulância. gente. Fala, agora eu vou sair daqui presa. Vem repórter, porque, vem, né? vem até quem não Fecham tem a que rua. vir. Gente, eu tava com um shortinho tão pequenininho de top, com a toalha, eu tava suada, eu tinha acabado de sair da academia, eu saí do carro. A mulher, na hora, volta. E ela falava comigo, né? Em inglês. E E eu você, falava, tipo, gente, meu Deus, o que ela tá Tá falando? Não tô entendendo nada. Enfim, chegaram lá os policiais. E eu tomei um ticket. Porque eu tinha um carro na Flórida e não tinha habilitação. Tá aí a dica, mais uma dica. Então, você não pode ter um carro na Flórida e não ter habilitação da Flórida. Fui parar na corte, né? Contratei um advogado brasileiro, na época, que chegou atrasado na audiência. Tá? Misericórdia. Eu fui chamada, o meu coração suave. Eu tava com umas pizzas daquela family size. Em bicas. agora que eu vou falei, embora. não, eu só pensava na roupinha laranja. Eu falava, agora eu vou ser deportada, né? Porque eu bati, eu tô toda errada com o nome. Mas foi só um totalzinho, nem foi tão sério, gente. Mas eu tive que ir, porque o carro não estava
estava no meu nome e eu não tinha habilitação. Então, eu fui pra corte. Você não tinha habilitação da Flórida? Eu não tinha, eu tava com a minha habilitação daquela internacional. Tá. E eu não falava nada de inglês, eu fui chamada. E fui chamada numa sala que tem júri, igual de filme. Tribunal. Júri, tribunal. O juiz com uma escrevente do lado. Eu entrei, gente, com 2 olhos arregalados. Eu falei, minha Nossa Senhora da Penha, e agora? Peguei o nosso querido tradutor, coloquei no tradutor e comecei a falar com a juíza. Pelo tradutor. Porque o advogado que você contratou estava atrasado. Ele e não começo- chegou. Não chegou. Ele chegou no final. Meu Meu E Deus, aí, como é que eu sai saí de disso? lá com o tradutor falando. Melhor The amiga. books on the The books table. on the table. Fiquei amiga da juíza. Ai, que... Fiz a casa da Você juíza. falou assim, não, tá? gente. Fiz a casa da juíza, interior design pra juíza. Como que você fala totó em inglês? Você falou pra juíza, olha, Eu foi falava só um totó, totózinho. e eu falava totó, e eu falava, I'm sorry. Eu só falava assim, I'm sorry, my apologize, my apologize, my apologize. Ela falava pra mim, eu pra lá de falar, stop, né? Posso fazer uma para. pergunta indiscreta? Claro. Foi de graça ou foi presente pra juíza? Ela Não, ela pagou. Aqui não tem permuta com ninguém, porque meus boletos não tem. Eu sabia que você ia falar isso. Parceria, que é parceria, é 50-50. Gente, você é ótima vendedora. Você Né? fez... Ah, não perco a chance. Mas como... Não, me explica Não como sei, rolou. foi Deus. E aí foi isso. Eu saí de lá. Ela falou que eu era muito autêntica e que ela ficou impressionada. E no final, o advogado tava pra fora. E aí eu, imagina, eu acabei com a vida do advogado advogado. na época, Você né? E o processou, pior é que né? ele queria receber ainda, gente. Ah, Eu falei, que cara receber de do que eu já te paguei pau. 50%, querido. Agora Você você vai tem que me embora. dar uma- É. E aí eu acabei falando com ela e pegando o contato dela. E aí eu comecei a falar, ai, muito obrigado, sou eu, nananã. Olha o meu trabalho. Eu nem morava aqui. Olha o meu trabalho que eu faço e tudo mais. Mandei os projetos. Ela falou, ai, eu tenho 3 ambientes. Você faz pra mim? Eu falei, claro. Saí de lá fazendo. E Olha. hoje que eu moro, eu sou amiga dela. Eu falo com ela. Então, Uau. foi Mas a minha... deixa eu te fazer uma pergunta agora de Estados Unidos. Ela ou os juízes aqui não são deuses igual no Brasil? Ou ela que é muito simpática? Eu acho que eu dei sorte. É. Tá, eu acho que eu dei sorte. Mas, na verdade, assim, ó... É o que eu falo de novo. Aqui é o país da oportunidade, mas é do certo. E ela viu que eu, Que eu você não realmente sabia. estava... Sim. Eu falei pra ela, eu falei a verdade. Eu falei, se eu soubesse que eu não poderia comprar um carro sem habilitação, por que eu não ia tirar a habilitação se eu tenho a habilitação do meu país? Eu fiz a internacional do meu país pra ficar certa no seu país. Realmente, eu não tive a informação. Porque a gente não recebe um manual, né? Que a gente deveria de receber, sim. né? É. Olha, não fala com essa pessoa, não fica amiga dessa, não Faça faz isso. negócio Primeiros aqui. passos nos Estados Unidos. Né? Um manual. né? Como chegar nos Estados Unidos. A gente não recebe. Então. Aliás, aproveitando a deixa, vou vender meu peixe aqui. Eu quase que entrego um manual. Eu tô abrindo uma agência. Olha. Porque eu tive tanto problema de quando eu cheguei aqui, comprei um carro no local errado, assinei contrato com advogados que, em vez de me ajudar no meu processo, só me prejudicaram. Tive um processo de deportação aberto, graças a Deus, fecharam, né? Fecharam não, eu fechei. Eu descobri lendo que com o governo Biden, ele cancelava uma lei que o Trump fez. Eu recebi uma deportação porque o meu visto foi negado. Eu estava para casar com meu marido. Obviamente, não fui embora dos Estados Unidos. E aí, automaticamente, eu recebi uma deportação. Quando eu falo eu recebi uma deportação, as pessoas me olham assim, quem que você matou? O que você fez de errado? Você tava fazendo, Eu não mocinha. fiz nada de errado, né? Eu só queria casar com meu marido. Ai, tadinha. Eu fiquei pra casar com ele, e ainda ele brincava comigo, eu, né, na loucura, eu falava assim... Então, chegou a deportação, ele falou, não, mas aqui, ó, você tem que comparecer dia 21 de setembro, era a data que eu tinha que comparecer. Meu Você Deus. fala pro juiz, eu não fui embora porque eu recebi uma carta que falou que eu tinha que ir no tribunal dia 21. Então, eu fiquei. Ah, tá. Então, assim, pra vender o meu peixe, você que tá pensando em vir pra cá, ou que já tá aqui, e quando a gente chega aqui, a gente tem N questões, né? Comprar carro, ou pra quem tá vindo, quer escolher o advogado certo, ou precisa saber uma informação de como tirar uma carteira de habilitação aqui, que é super importante. Aqui, sem carro, você não vai pra lugar nenhum. Não, lugar não. nenhum. Então, me escreve O no beabá. Conecta Immigration com 2 M's, @gmail.com.
entre em contato com a gente, que a gente vai te colocar em contato com as pessoas certas. Por isso o nome do podcast Conecta. Porque eu vou te conectar com as pessoas certas, para você fazer as coisas certas e ter sucesso aqui nos Estados Unidos. E falando em novidade, em vender peixe, a tua novidade eu já quero. A gente tava Já tem aqui. 2 inscritas. As Eba! primeiras inscritas. E é exatamente o Tem que eu desconto? preciso. Tem. Parcela em quanto? Parcela no cartão. Vou fazer um Casa Bahia. Eu quero um crediário. Então me conta conta pro pessoal aí Vamos que dar um que é. spoiler, né? Sim. A gente vai ter aí, a gente vai ensinar você que não sabe receber em casa, montar aquela tábua de frios maravilhosas ou aquele arranjo de flores. Deixar a casa maravilhosa. Né? E aí um outro produto que a gente vai fazer também uma classe ensinando você a ser sua própria interior designer. Esse daí, então. Então, esse em breve vai estar aí Do que digitalmente. o sofá que vai com qual Como que você mesinha. começa? Como que você começa, entendeu? Por onde que a gente começa? De cima para baixo, de baixo para cima? Porque é uma caixa, você tem que imaginar uma caixa. Então, por onde você começa? É essa classe que a gente vai te ensinar a decorar sua própria casa. Por isso que eu quero fazer a aula. Eu mudei para uma casa tem 3 anos. E, sei assim, eu canso das coisas. Eu troco toda hora de imóvel. E ainda aqui nos Estados Unidos tem essa facilidade de você comprar e vender Sim, usado, né? Mas sabe o que eu acho? É porque se você tivesse projetado, você não ia estar gastando dinheiro e seu tempo com isso. Você ia estar viajando mais. Sim, eu perco muito Então, tempo. quando você planeja e projeta, você faz o projeto, você encaixa a sua casa inteira, você traz a funcionalidade e o design. E aí acabou. Entendeu? Mas, eu acho Sabe que quando vai a um gente pouco da se cansa? personalidade. Eu sei, é a mesma coisa que acontece comigo. As coisas nunca se casam, né? Exato. Então você se cansa porque aquilo não Não combina. não tá indo. Não vai. É isso que eu tô falando. Quando você Exato. projeta, e aí você vê a textura, a cor da madeira, o tamanho de um móvel, o tamanho do tapete, você vai criar o quê? Uma harmonia. Quando você vive num lar que tem harmonia, você para de trocar. É. Então, a gente tem uma técnica que quando você contrata um profissional, você economiza até 20% do seu tempo e do seu dinheiro. Porque você planeja. Então, isso que é interior design. Funcionalidade com design e planejamento. E você então não Interessante. troca? Porque eu acho que se eu estivesse Eu nessa adiciono. área, eu ia... Ai, agora a nova tendência é isso, troca. Não, eu faço assim. Então, uma das coisas também é a tendência. Eu e o meu escritório, nós não acreditamos em tendência. Porque na casa, eu não posso trabalhar com tendência. Eu tenho que trabalhar com essência. Entendeu? Porque é a essência do seu lar. Então Eu não é, posso fazer- porque é uma tendência que vai valer pra todo mundo. Não, às vezes pra aquela eu trabalho família com não. timeless. Com uma coisa que você vai ficar ali pro resto da vida. Se você hoje mobília a sua casa e você gasta... As pessoas gastam aqui 200, 500, 1 milhão em marcenaria. Então, você tem que trabalhar com uma peça que é timeless, porque você investe todo esse dinheiro. Daqui 3 anos você vai vender sua casa, você vai olhar aquela parede cinza, com aquele revestimento branco e com as coisas cromadas, você vai falar, querida, A textura, né? Lembra a textura? textura, tá vendo? É tendência. Então, quando você trabalha com essência, você trabalha, né? Você vai. Mas e Aí quando você adiciona. quando o cliente é brega? Dá uma dica aí pro pessoal. E quando o cliente é brega? A gente sai na mão. Eu gente quero sai na uma mão. parede pink. Não, olha, eu vou te Mas falar. até o pink dá pra você fazer bonito se você sabe o que você tá fazendo. Dá. Não, eu tenho um exemplo agora muito bom. Eu acabei de entregar um apartamento para uma grega. E os gregos, eles são muito brilhosos, né? Eles gostam muito de brilho, de texturas, de cromado, de dourado, com tudo junto e misturado. Então, na hora que você olha, você fala, misericórdia. Nossa, o que aconteceu Calma, aqui? linda, por favor, vamos respira. Vamos almoçar? Vamos mudar de assunto? Dá óculos escuros. Mas assim, primeiro você faz um projeto, aí a pessoa comprou o projeto, a ideia. Só que no meio do caminho, ela vai adicionando, entendeu? O cliente, ele vai querendo colocar uma estátua ali, que você não planejou. E aí você vai tentar com jeito, tentar convencer. Quebrar a estátua. Muitas das vezes funciona. Olha, quebrou, chegou quebrada aqui. Outras não. Por exemplo, ela quis fazer um teto brilhoso, um Venetian plaster, num apartamento que ela escolheu um piso brilhoso. Quartos de motel, assim? Um teto Gente, brilhoso, eu era não no sei te quarto? explicar. E a gente gastou, em média, quase 3 milhões nesse apartamento. Não. Só que chegou um ponto que, assim, ó, é a casa dela. É verdade. É a essência dela. Ela ama isso. Como é que eu vou falar pra ela que o que ela ama não tá dando? É.
Então, eu tento... E não tá dando pra quem, né? Pra você, pra mim, É. entendeu? Mas pra ela tá feliz, Mas aí ela você- se meu sente Deus. bem. Aí você tem que colocar o seu nome nessa breguice. Aí eu boto post-it e falo, aqui não fui eu, aqui não fui eu, aqui não fui eu. Na hora que eu vejo, tem post-it pela casa inteira. Tipo, como que você coloca um projeto Paula, mas... Aí é a hora do fotógrafo fazer a mágica, Ficar. entendeu? Pega aqui esse canto, que esse canto aqui sou eu aqui, pelo amor de Deus, não pega o teto. Não pega essa cortina que resolveu fazer barata. Entendeu? Tem isso, não, Ah. um projeto de 3 milhões a pessoa resolve economizar na cortina. Sempre tem. Sempre. Sempre tem. Ai, que Não tristeza. dá de devida importância. Me fala, você já... eu não me recordo se a gente já falou tanto aqui, se ela falou o nome dos clientes famosos dela do Brasil. Quais tenho são? bastante. Começando pela Anitta, que eu fiz no Brasil. Fiz Lebron, fiz Leandrinho, fiz Léo Moura, Wagner Love. Fiz o jato do Mark Anthony aqui, o Brett, Olha. alguns jogadores que eu não posso Jato? divulgar. Você faz jato também? Faço jato, faço barco, faço até planeta, se me pagar. E dos jogadores que você não pode falar, você fez o quê? Barco? Fiz casa? casas e acessórios de barco. E quem que foi, assim, o mais fácil, mais simpático, mais... Você sabe que trabalhar para atleta é a coisa mais gostosa do mundo. É? Porque eles contratam, eles compram a ideia e eles só querem saber da chave no final. Então é muito gostoso. Eu amo trabalhar para o mundo esportivo. Amo. Pra atleta, né? Para atleta. Mas pra artista deve ser mais Mas complicado. é tranquilo, ser artista, né? Artista, né? Um dia ele tá te amando, um dia ele não olha na sua cara, um dia ele faz 20 posts pra você, no outro dia ele esquece que você é você. Sim. E aí a gente vai na malemolência, né? Na tal da malemolência. brasileira. E, Paulo, me diz uma coisa, como é que é a diferença, assim, da construção? Porque aqui as casas são muito diferentes, né? Por exemplo, você não pode lavar Sim. um banheiro, Uma você não varanda, pode né? colocar um azulejo, porque é tudo completamente diferente. Se você tropeçar, a tua parede cai porque você bateu a tua cabeça na parede. Porque a casa é um pouco baixa, né? Totalmente. Não pode É sair muito lavando diferente. um Não azulejo. pode. Então, a diferença que a gente tem aqui, primeiro na Flórida, é porque a gente sofre pelo furacão, né? Sim. Então, as casas têm o telhado, alguns codes que eles seguem, por isso que as casas não são tão altas. As paredes, por exemplo, aqui é tudo drywall. Os acabamentos dos americanos são mais rápidos, são mais práticos. Eles têm mais máquinas, eles têm mais técnicas. O brasileiro, eu digo que a mão de obra brasileira é bem melhor. Por exemplo, o instalador do piso não existe como um brasileiro, que corta no 45. O pedreiro mesmo não existe aqui. Não tem um bom pedreiro. Quando tem, segura ele com as duas mãos. Sem metade dos instrumentos que aqui tem, Que aqui né? tem. A facilidade que a América tem é máquina. É muita máquina e tipos de acabamento. Por exemplo, para pintar uma parede aqui, eles usam umas pernas que parecem aquelas pernas de pau de circo. Eles usam aquilo. Aí tem uma máquina que gira e que já vem com a luzinha dentro da máquina. Que no Brasil, você pega uma luz e dá uma olhadinha na pra parede ver para se você tá- ver a ondulação, se tem algum respingado. Aqui é uma máquina já com uma luz. Então, eu digo as máquinas daqui, né? Acho que a facilidade é muito melhor aqui. Mas em termos de qualidade, nós somos Talvez seja a culpa imensamente da melhores. máquina, né? Que É. deixa a gente mais... Mas a gente é bem melhor, assim, em termos de acabamento, sabe? Não sei também porque aqui tem muita mistura, né? Tem latino, tem mexicano, cubano, nananã. E quando eles chegam aqui com a mão de obra, onde eles vão? Pra obra. É. Então, muitas das vezes, eles falam que já faziam isso na cidade, mas não faziam. Mas ele tá ali porque ele precisa. Sim. Então, a gente ainda pega uns errados aí no meio. Mas aí no Brasil, tem os caras que bebem no final de semana, chega na segunda-feira, só aparece na quarta. Que aqui você não tem esse probleminha, você não tem. Mas com brasileiro, com americano ou latino? Sua equipe aqui é... Tudo latino e americano, latino e americano. Então, aqui Brasileiros são pouquíssimos que tem. Temos também, eu trabalho com alguns contratistas, né? Então, eu tenho um contratista que eu trabalho pro norte, que é o Bruno, ele tem toda a equipe dele brasileira com os latinos. O meu marido, por exemplo, ele é americano, a equipe dele é a maioria americano e latino. Então, o pessoal não bebe aqui. olha, se bebe, eles seguram a onda na segunda-feira, porque eles ganham por hora, né? É Aí. totalmente diferente. Aí, lá no Isso Brasil, muda ele muito. tem o chequinho dele na sexta-feira. E tuas obras são mais rápidas.
Aqui. Ah, coração. Não. Não, Obra é porque aqui obra, tem o né? bendito do permit, que a gente tem que ir pra cidade, verdade. entendeu? Eu fui colocar uma cerca na É um minha processo. casa. Uma cerca pra cachorra não pular, que eu tenho uma cachorra de caça, que é quase do meu tamanho. E aí a gente mudou pra casa e tinha uma cerca aberta. E aí eu falei, bom, vamos trocar, né? Porque ela vai pular e se eu perder essa cachorra, meu marido se mata. E 3 meses pra provar uma cerca na minha, Imagina, no eu meu tenho quintal. permit de 1 ano que tá na cidade, gente, que eu não consegui entrar na obra há 1 ano. Então aqui tem burocracia É, também. porque aqui você começa assim, nós dentro do escritório nós temos o engenheiro e o arquiteto que são aqui, que assinam aqui na cidade. Então depois que eu fiz o meu 3D, o meu interior design, vai pro engenheiro e pro arquiteto. Aí eles colocam todas a planta técnica, né, com os códigos, a nomenclatura que tem que ir para a cidade. Aí você tem que ir para um contratista, para um general contractor, porque é ele que é apto a aplicar o plano na cidade para a gente poder esperar a nossa vez. Então a gente tem de 5 dias, que isso nunca aconteceu, até a perder de vista. Então é um permit para cada situação. Então é um permit para elétrica, um permit para plumbing, que é hidráulica, um permit para arquitetura, um permit para structural. Então cada um tem o seu permit. Só que você imagina, o escritório da cidade é um grupo de pessoas mais velhas. Então Eu achei é um pouquinho muito mais bonito lento. essa palavra polida dela. Fui singela. É um grupo Tentei de ser fofa. pessoas mais... Então você imagina, o inspetor, então vamos lá, eu recebi o permit, depois de 9 meses de uma casa, eu vou começar a construção. Eu coloco o permit na porta e eu começo. Então eu tenho lá o permit para fazer a demolição. Depois que eu fiz a demolição, eu tenho que ligar na cidade e falar para ele me mandar um inspetor para ele ver que eu demoli. Ah, não. Aí eu tenho que esperar. Só que o inspetor é um senhor, tá? Que ele faz uma cidade. Então é uma fila. Meu Deus. Então não é do dia pra noite que acontece. E ser famoso aqui não Tem jeito. melhora nada. Não melhora nada. Não tem Aqui jeitinho. não tem um jeitinho. Você pode ser o amigo do Trump. Mas isso pra construção e pra reforma Pra também, construção. né? Claro, aqui você não pode trocar uma tomada de lugar na sua casa sem ter uma permissão. Eu trabalhei, logo que eu cheguei, num escritório, o cara era de Israel, o dono, e ele fazia flipping, pra quem não tá familiarizado com a... Flipping em inglês é esse verbo aqui, ó. Flipping, você virou. É uma coisa que vira, né? Rápido. Rápido. Comprou, vendeu, Isso. foi. E ele fazia, então ele comprava a casa, Dava um tapa. tirava. E eu contratava o pessoal, por isso que eu conheço muito pedreiro, pintor, todos os amigos do meu marido, quando a gente precisa de pedreiro, pintor, eles ligam pra mim. Olha, eu preciso de alguém pra consertar o ar-condicionado. Ó, já sei pra quem que eu vou ligar se eu Olha, tá precisar, vendo? gente. Pode me Olha o network. Ó o contatinho. E aí, eu tudo novo, né, pra mim, eu não entendia que esse dono desse local que eu trabalhei fazia um monte de coisa errada. Porque hoje, que eu já tenho 5 anos dos Estados Unidos, vou fazer 5 anos, eu viro e mexo, tô falando com alguém da área como você, e a pessoa fala, mas o permit demora tanto. Aí eu fico perguntando, mas gente, como que ele conseguia? Comprava a casa, eu contratava lá o pessoal que tinha que contratar para reformar, tirar piso, pintar, e ele fazia tudo rapidinho. É porque ele fazia sem o permit. Lá, lá. Uma hora a casa cai, né? Uma hora a casa cai. Meu marido Quando americano, cai- por exemplo, by the book, ele não bota um prego. Ele não entra. Que é acho que uma das características maiores aqui, né? Eu acho que eles seguem tanto a lei porque eles sabem que existe uma punição. E no Brasil, a lei não é tão seguida porque muitas vezes não há punição. É Às vezes a verdade. casa cai, a pessoa é pega, mas nada acontece. É. Então, pra que eles vão fazer certo? É. Mas eu acho super interessante a gente falar isso, né, para quem está assistindo a gente e quer reformar, de contratar Procura a um pessoa profissional correta. capacitado. Sim. Mesmo porque se você contrata uma pessoa qualquer, se ela cair, você tem que pagar a vida inteira dessa A pessoa, vida inteira, né? porque tem o liability, né? E a pessoa, o contratista, por exemplo, o meu marido, ele tem seguro, acho que de 10 milhões. Então, porque tem prédios que se você não tiver, por exemplo, a gente entrou num prédio agora tem 2 semanas que precisava do insurance de umbrella, de guarda-sol. Falei, gente, como assim seguro do guarda-sol?
nossa, Meu se eu vou Deus. usar o elevador, o meu negócio não vai passar lá para fora. Mas eles são tão precavidos Sim. que eles preferem, entendeu? Que faça a prevenção. Eu acho que o americano, ele é muito preventivo, né? E nós, brasileiros, a gente é mais atacado. A gente faz para depois ver o que faz. Aliás, o liability é uma coisa que eu não sabia, né? Que também fica a dica aí pra quem tá assistindo a gente. Que se você convida alguém pra ir na sua casa e a pessoa se machuca, que nem A outro culpa dia é eu tava... tua. Minha Gente, isso é uma casa... loucura. Você tem uma piscina e a pessoa A minha casa... escorrega. Minha casa... A gente comprou, a minha casa foi feita em 1970. E tem ardósia na sala. E uma das ardósias estava... A gente quer trocar o piso, mas enquanto a gente... Tem uma a gente tá interior design juntando pra te indicar. então, caso a gente você tá precise, juntando Paulo dinheiro Bros, Interior pra- Design Corporation. A gente tá juntando dinheiro pra contratar essa famosa arquiteta interior designer dos famosos, a Paula Ambrosio. Mas enquanto a gente não tá com o dinheiro todo, eu pedi pra a gente ia receber uma família de amigos e tinha um bebezinho, né? Falei pro meu marido, a gente tem que consertar essa ardósia pra amanhã, porque se eles vierem e machucarem, é óbvio que vai muito da pessoa, né? Mas Eu tem ia falar gente isso. mal Que tipo de intencionada. pessoa vai na tua casa, se machuca e te coloca Mas aqui tem. na justiça? Aqui tem. É o fim. Mas aqui é o país do processo, né? Sim. Eu sei. Por isso vocês precisam de mim, gente. É. Me escrevam. Se você pensa em vir pra cá ou já está aqui e tem alguma dúvida relacionado a processo, a leis, eu vou te conectar com as pessoas certas. Infelizmente, o nosso papo está chegando ao fim. Foi um tô prazer adorando. te conhecer, te entrevistar. Muito obrigada Foi pela mesmo. oportunidade, meninas. E sucesso pra você, Fê, que tá chegando. Obrigada. Muito obrigada por todas as informações que você dividiu aqui com a gente e com o público. Obrigada. Estou saindo desse podcast mais inteligente. Sim. Que Que não bom, sente que isso. Espero bom. ter ajudado todo mundo aí que tá assistindo. Eu também. E você que nos assistiu até aqui, clica aí, dá um like, compartilha esse vídeo com alguém que já está aqui ou quer mudar para cá. E até a próxima. Muito obrigada. Um forte abraço. Beijo, até a próxima. Tchau.